E hoje a aula é com um tema muito legal e eu acho que vocês vão se identificar. E além de tudo, eu tentei, né? A gente pensou nisso para trazer de forma lúdica, de forma animada e de que fosse uma forma mais leve para que a gente pudesse conversar sobre isso, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui que tenha filhos pequenos ou também que não tenha, né, mas que já tenha visto, vocês já viram o filme Divertidamente? Me contem aí no chat. É essencial para que a gente consiga lidar com essa compulsão da melhor forma possível. Então, a gente trouxe aqui dessa forma, né, animada, lúdica, para que não fosse algo trazido tão sério, sabe? Mas que de forma lúdica para vocês entenderem. E então a gente vai conversar um pouquinho. Eu quero que vocês me digam aí ao longo da aula se vocês se identificam com o que a gente vai estar conversando, se vocês já passaram por esses momentos ou passam por esses momentos de compulsão. E eu quero também saber como é que vocês fazem para lidar com isso. Então, para a gente conversar um pouquinho aqui no chat, tá? Para a gente interagir sobre e ter uma aula bem legal, tá? Se vocês tiverem também outras dúvidas que sejam relacionadas à parte de alimentação, a gente sempre deixa em aberto no final para que vocês possam fazer perguntas. Então, nós podemos começar, tá todo mundo vendo direitinho, escutando? Deixa eu ver. Delcio, tu consegue fechar teu microfone pra gente? Acho que já fechou. Fechou. Obrigada. Então, acho que a gente está com probleminhas aqui pro espelhamento com o material, tá? Sá, só um momentinho que eu tô verificando aqui, tá? Tá, tudo bem. Então, gente, essa aula, tá, tem como objetivo a gente utilizar os personagens do filme Divertidamente para ilustrar e ensinar como lidar com a compulsão alimentar de forma lúdica e acessível, como eu já falei anteriormente para vocês. Divertidamente, ele é um filme que se passa dentro da mente de uma menina, né? O primeiro filme, se eu não me engano, ela tem 10 anos, e nesse segundo que saiu, que eu acho que é o que vocês tiveram mais contato, ela já é ali uma adolescente, né? Então já surgem novos personagens, novas emoções, mas aqui eu trouxe para vocês para a gente trabalhar apenas com as emoções iniciais, que são ali as que a gente mais tem frequentemente, né? Então, todas essas emoções se passam na cabeça da Riley, que essas emoções são personificadas como os personagens,
que são os personagens de alegria, tristeza, medo, raiva e a nojinho, tá? Então, cada papel, cada emoção, né, tem um papel importante na vida da Riley. Assim como as nossas emoções influenciam nos nossos comportamentos, incluindo a forma como a gente lida com a alimentação, como a gente lida com a nossa rotina alimentar. Então, às vezes a gente pensa que é só com a gente que está acontecendo isso, a gente pensa que as outras pessoas não estão passando por algum momento, por alguma situação complicada em relação à compulsão alimentar, né? Mas lembrem-se que isso faz parte da rotina de uma grande maioria de pessoas, então vocês não estão sozinhos nessa. Mas a gente precisa saber lidar com cada emoção, a gente precisa saber lidar com cada momento, com cada situação, né? Então aqui a gente vai começar, tá? E aí eu vou falando aqui, conversando com vocês, e eu quero que vocês falem comigo no chat também, tá? Então bora lá. Pode passar, Van. Pode passar também, que esse aqui eu já conversei com eles, depois a gente. Isso. Então, aqui são os personagens e a relação deles com a compulsão alimentar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação da alegria com a compulsão, a relação da tristeza, do medo, da raiva e da nojinho, tá? Então, a gente vai aqui para o próximo slide e nós vamos começar falando da alegria, né? Alegria, a gente sabe que é um momento quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, a gente quer confraternizar, a gente quer comer, a gente quer confraternizar com os nossos amigos, com a nossa família, com bebidas, com comidas. Só que muitas das vezes a gente perde o controle, a gente se excede nesses momentos, né? Então a gente tende a imaginar que só quando a gente está ansioso, só quando a gente está triste, que a gente tem esses momentos de compulsão, mas na alegria também. Principalmente quando a gente liga ali o final de semana, a comida, a confraternização. Então, isso faz com que a gente exceda um consumo alimentar no final de semana ou até mesmo em qualquer momento ali, né? Então, aí a gente vai falar um pouquinho também aqui sobre estratégias que vocês podem fazer nesses momentos, né, para melhorar a questão da compulsão, tá? Pode passar, Van. Então, aqui a alegria, como eu falei para vocês, representa felicidade, momentos bons, leves, né? E o que é que isso tem em relação? Como eu falei, muitas vezes a gente busca se confortar com os alimentos, né? Quando a gente quer sentir alegria ou quando a gente vai celebrar, como eu falei para vocês, quando a gente vai confraternizar, a gente sempre tende a buscar por alimentos, por bebidas, né? E aí a gente perde o controle, excede. Às vezes eu falo que tem até algumas pessoas que comem ali até passar mal. Às vezes não é nem fome, já está satisfeito, mas continua comendo porque tá ali naquele momento de celebração, tá ali naquele momento de felicidade, né? Então, quais são as estratégias para a gente conseguir lidar com isso da melhor forma possível, tá? É encontrar outras formas de se alegrar que não envolvam comida. Sá, desculpa, eu fechei seu microfone sem querer. Estão me ouvindo? Tudo Sim, bem. Encontrar outras formas, né, da gente se alegrar, da gente confraternizar com os amigos, com a família, que não estejam totalmente atrelados à comida, né? Então, o que é que seriam? Ter ali os seus hobbies, atividades físicas, passar tempo, passear, né, fazer algum tipo de esporte. Então, essas são algumas estratégias que a gente pode ter na hora de uma comemoração, em momentos de felicidade, ao invés de atrelar sempre só a parte alimentar, a parte da comida, tá? E aí a gente vai para a tristeza, que eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Quando a gente está triste, quando a gente está ali mais acanhado, mais melancólico,
a gente às vezes quer comer. Assim como tem algumas pessoas que nesses momentos não querem saber nada de comida, né? Que querem só ficar ali no cantinho, curtir aquele momento de tristeza e não quer nada. Mas a gente tem a parte dos compulsivos, da compulsão, que bate nesses momentos para algumas pessoas. Então, o que que isso tem de relação com a compulsão? A tristeza, ela pode nos levar a comer para confortar também e tentar suprir aquele vazio emocional que a gente está sentindo, para a gente tentar preencher aquele espaço, né? Para a gente tentar confortar aquela emoção, aquele sentimento que a gente está sentindo naquele momento, né? E o que que a gente pode usar de estratégia? A gente tem que se permitir sentir tristeza, né? Eu falei para vocês que tem pessoas que só ficam ali no cantinho e aproveitam, né, esse momento de tristeza sem recorrer à comida, né? Buscar um apoio emocional de amigos, familiares, terapeutas e praticar atividades relaxantes ou atividades externas também vão ajudar muito a preencher ali esse sentimento, ao invés da gente suprir isso com comida, né? Com exageros, com excessos, tá? Gente, aqui a gente fala sobre a questão do de buscar terapeutas, né? E eu queria, quando eu estava preparando a aula, eu pensei, né? Tem vários alunos nossos de consultoria, pacientes meus particulares, enfim, que a gente tem um bloqueio em relação à terapia, em relação a psicólogo, né? Então, é uma geração que a gente tem esse bloqueio e que a gente tem uma dificuldade, mas é como eu falei para vocês lá no início da aula. Às vezes a gente precisa recorrer, às vezes a gente precisa ter essa equipe multidisciplinar cuidando da gente. Em alguns casos, a gente começa tudo na nossa mente, tudo na parte psicológica. A gente até imagina que é na parte ali alimentar. Ah, é só fechar a boca que vai ajudar. Mas tem algumas coisas que começam na nossa mente, que começam na nossa cabeça. Então, que a gente precisa ter essa equipe de profissionais nos auxiliando, nos ajudando, para que a gente possa progredir, para que a gente possa ter resultados melhores, né? Então, eu sei que é um assunto complicado para algumas pessoas, mas que é extremamente necessário. Eu confesso para vocês que eu tinha também esse bloqueio, né, com a questão da terapia, com a questão da busca por psicólogo, pela parte mental, mas é algo que ajuda, né, que a gente consegue enxergar, consegue lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções de outras formas, de outras maneiras. Então, eu acho muito necessário, quem tiver a oportunidade, né, de fazer, seria ali incrível, seria muito importante para a evolução e para atingir os objetivos de vocês, tá? E aí aqui a gente vai para a nossa próxima emoção, né, que a gente já tem aqui a raiva. A raiva, o medo. A gente já tem o medo, que representa aquele sentimento de ansiedade, de medo. Hoje em dia a gente tá mais ansioso, né? A nossa rotina, o nosso tempo, trabalho, tudo, deixa a gente mais ansioso mesmo. Então, esse sentimento de medo, de achar que você está sendo incapaz, te deixa. Vem a tristeza junto, né? Esse sentimento ali junto com o medo, às vezes vem a raiva junto com esse medo, e aí a gente pode desencadear o desejo de comer para aliviar o nervosismo, para aliviar esse sentimento que a gente está sentindo. E o que que a gente pode ter como técnicas, né, de lidar com esses momentos de medo, de ansiedade, de nervoso? A gente tem as técnicas de respiração, né? A gente tem a técnica de meditar, de se acalmar, de se concentrar ali naquele momento, naquela situação que a gente está lidando, de falar assim, não, eu preciso de uma pausa. Vocês já ouviram falar que quando a gente não para, quando a gente não dá descanso, quando a gente não se permite desacelerar, o nosso corpo e a nossa mente falam. E aí
esse é o momento que a gente precisa dar uma parada, a gente precisa dar ali um stop, porque a nossa cabeça tá pedindo: ei, eu tô aqui, eu preciso, né, de atenção, eu preciso de cuidado. Então, respirar, meditar, se concentrar naquilo ali, né? E outras formas de gerir esse estresse. Eu sei que tem muita gente que já sabe até como lidar com esses momentos, né? E já conseguem ali ter uma estratégia para isso, que são estratégias aí às vezes até bem particulares, mas que funcionam. E lidar com essa ansiedade, com esse medo, sem recorrer à comida. E aí a gente vai para a raiva, né? No momento de raiva, que a gente está irritado, que a gente está frustrado com alguma coisa, às vezes com o trabalho, com a família, com os amigos, né? A gente tende a ter um comportamento impulsivo de comer para aliviar essa tensão, para aliviar esse nervosismo, essa frustração, essa irritação. E aí a gente precisa ocupar a nossa mente, preencher esse espaço com outras atividades. Que aí a gente tem ali praticar atividades físicas para liberar essa raiva, liberar outros hormônios, né? Se endorfinar para a gente conseguir melhorar. Os esportes, dança e encontrar formas saudáveis de você expressar isso. No final da aula, eu vou falar para vocês uma atividade prática para vocês fazerem e que realmente funciona, que vocês vão conseguir acompanhar como vocês estão se sentindo. Então, você ocupar a sua mente, você ter atividades extras, ajuda muito a você lidar com isso, tá? Com esses momentos de irritação e de frustração. E aí a gente vai pro nojinho. Vocês devem estar se perguntando, onde que o nojinho entra nisso tudo, né? Mas o nojinho representa a aversão e o desgosto, né? Então, quando ele pode surgir? Sabe quando vocês sentem, se olham no espelho e sentem mal consigo mesmo, que vocês falam assim: eu não tô gostando do que eu tô vendo? E aí podem surgir ali, ao se sentir mal consigo mesmo, ou até ali com as escolhas alimentares passadas, né? Então, levando a um ciclo de culpa, que você vai se culpar, que você vai se olhar e vai pensar assim: caramba, eu tô assim porque eu sou culpada por conta das minhas escolhas alimentares passadas. Ou então, se no final de semana, no domingo, você come uma pizza e na segunda você vai lá e sobe na balança, se pesa e fica frustrado, fica com desgosto, porque você ganhou uns pezinhos ali na balança. E aí você começa a se culpar, começa a se aterrorizar, e é a pior coisa que vocês podem fazer. Porque vocês precisam ter esses momentos sociais, vocês precisam sair da rotina, né? Não tá errado em você comer uma pizza, não tá errado em você comer um hambúrguer, mas que você coma de forma controlada, que você mantenha esse autocontrole, para que depois você chegue ali e não sinta culpa, não sinta essa aversão, esse desgosto pelas suas escolhas passadas. E mais uma dica, como eu falei da balança da segunda-feira, não se pesem na segunda-feira, que é a pior coisa que é feita, tá? Para vocês ganharem 1 quilo de gordura, vocês têm que comer pelo menos 7.000 calorias no final de semana. Então, não pensem que uma pizzazinha ou um hambúrguerzinho ali no final de semana que você come com os amigos ou com a família vai fazer com que você engorde 1 quilo na segunda-feira, tá? E como a gente vai lidar com essas estratégias do nojinho, né? É desenvolver uma relação saudável com a comida, como eu falei para vocês. Não se aterrorizarem, não se culparem, entenderem que esses momentos fazem parte do processo e para que esse processo seja sustentável, para que ele seja duradouro, vocês precisam ter esses momentos, né? Então, e praticar ali a autocompaixão, evitar a autocrítica, né? Parar com esse sentimento de se culpar mesmo, de se aterrorizar. É claro que você é o único responsável pelas suas escolhas e você é o único que pode correr atrás para mudar o que você não está feliz, o que você não está gostando. Mas se culpar, se aterrorizar e se autocriticar, não vai adiantar.
Vocês precisam construir uma relação saudável, um estilo de vida a longo prazo e não a curto prazo. Ele precisa ser sustentável para vocês, para que vocês possam levar isso como um estilo de vida e não só pensar ali, Eras, eu quero emagrecer 10 quilos em 3 meses. Bateu a meta e chuta o balde. Não, né? Levem isso como um estilo de vida, porque daí vocês vão poder ter esses momentos, vocês vão poder fazer isso sem se culpar e sem ali ficar se aterrorizando. E vamos aqui para a atividade prática que eu falei para vocês. Criem um diário das emoções. Registrem, anotem ali as emoções que vocês sentem antes de comer e as emoções que vocês sentem após comer, porque isso vai ajudar a identificar os padrões ligados à alimentação. Por que que você come mais? Como você está se sentindo? Ah, eu como quando eu estou me sentindo com raiva, eu como quando eu estou me sentindo com medo, como quando eu estou me sentindo muito alegre ou quando eu estou muito triste. Então, isso é muito importante para que vocês saibam identificar em que momento essa compulsão ela é mais frequente, né? Em qual emoção, em qual sentimento. Como que você se sente antes de comer e como que você se sente após comer? Ah, eu me sinto muito triste antes de comer. Me sinto muito feliz quando eu tô comendo, mas depois eu fico ali com nojinho, com aversão e desgosto por ter exagerado, por ter comido demais. Porque às vezes a gente come além, a gente acaba comendo, não sabe identificar a nossa satisfação e quer comer até a gente ficar estufado com mal-estar e não se sentir bem, né? Então anotem essas emoções, anotem como vocês se sentem. Pode ser até no seu celular, pode ter ali, criar no computador, no papel, como vocês preferirem, mas procurem rastrear isso, rastrear as emoções, como vocês se sentem. Vocês vão ver que quando vocês conseguirem identificar isso, muita coisa muda. E aí vocês vão conseguir lidar melhor com esses momentos. E o que que a gente conclui com isso, né? A gente tem aí, pode passar, Van, que cada emoção, ela tem um papel importante na nossa vida. Ela tem um papel importante na nossa rotina alimentar, no nosso estilo de vida, nos nossos hábitos. E a gente entender isso vai ajudar com que a gente possa lidar com a nossa compulsão alimentar, né? Então é essencial que a gente possa encontrar estratégias que melhor se aplicam para a gente e para aquele momento que a gente está sentindo, que a gente está vivendo, para que a gente possa conseguir gerenciar as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? E evitar recorrer à comida como uma solução rápida, né? Distraiam a mente de vocês. A gente tem diversas outras atividades em que a gente pode fazer isso. Atividade física, esporte, dança, um passeio, andar de bicicleta, né? Então tem diversas atividades que a gente pode usar para distrair e para ocupar a nossa mente ao invés de preencher esse vazio das nossas emoções com comida, né? E eu acho que concluímos, né? Foi uma aula bem rápida ali também. Na verdade, eu acho que deu ali uns 25 minutinhos, né? Mas foi muito legal, eu adorei quando a gente pensou nesse tema. E a forma como a gente trouxe, como a gente aplicou para vocês, eu acho que ficou bem legal, bem divertida. E eu queria que vocês me falassem no chat se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem compartilhar alguma coisa, alguma estratégia que vocês utilizam para lidar com esses momentos, né? Então eu quero saber um pouquinho de vocês e se caso vocês tenham dúvidas externas também que não sejam sobre a aula, mas que sejam sobre alimentação, que seja ali sobre qualquer outra coisa da nutrição em si, vocês podem mandar no chat que eu estou aqui para ajudar vocês e para esclarecer, para deixar tudo bem ali limpo para vocês da melhor forma possível. Olha, algumas pessoas aqui falando que assistiu metade, assistiu dois, já assistiu, né? Trabalhando, mas ouvindo. Preparando o almoço de amanhã, o Felipe. Legal, Felipe. Aí a gente já tá vendo uma organização, né? Então já sabe que esse almoço de amanhã vai ser certinho, sem erros, né? Esse preparo de um dia para o outro
né, no dia anterior, é bem legal, porque daí no outro dia você já está com tudo prontinho, já otimizou tempo e não vai errar na refeição. Oi, é Velma ou Elma? Como é que se pronuncia? Então, depois fala com as meninas no chat para ver o que, que a gente pode estar fazendo, tá? Para elas passarem para mim. Eu não sei de qual produto você é. Eu acho também, gente, que tem um momento que a gente entra no platô, isso é normal, como ela tá falando, e que a gente precisa modificar a estratégia, tá? Isso é super normal, é super comum, ela já perdeu 10 quilos, né? Incrível. E que é hora da gente mudar um pouquinho ali o que tá fazendo, de ver como é que tá essa composição corporal. E aí, eu preciso que você fale com as meninas do suporte, tá? Do grupo, para que elas me repassem e a gente possa verificar qual a melhor estratégia para você. Tudo bem? Então, essa questão do líquido é algo que é muito discutido, né? Quando a gente fala para vocês, não tomem líquido junto das refeições, evitem de tomar líquido junto das refeições, é por conta da digestão, para tornar essa digestão mais rápida. E quando a gente toma muito líquido, a gente fica mais empaixado, que a gente chama, fica ali mais ali inchado, dilatado, e aí a gente acaba tendo uma digestão mais lenta. Então eu sempre recomendo de 30 a 20 minutinhos pelo menos para tomar algum tipo de líquido após a refeição, para que a gente tenha uma digestão da melhor forma possível e você não fique se sentindo mal, tá? Gente, ninguém tem mais nenhuma dúvida, tá tudo certo. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu acho que finalizamos por aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo. Só mandar para as meninas do suporte que elas me repassam, tá? Eu acho que tem algumas pessoas aqui que são da consultoria, então já tem esse contato direto e próximo comigo, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês já sabem que vocês podem ir ali diretamente no meu WhatsApp, né? E falar comigo. E as pessoas que são de outros projetos e de outros produtos podem estar falando com as meninas do suporte, para que a gente possa estar fazendo aí a melhor orientação para você, tá? Olha a Jeane, gente, a Jeane eu atendi ela esses dias. Antes não conseguia fazer as refeições nos horários corretos, mas hoje eu adianto as coisas para facilitar, tá vendo? Quem organiza sempre tem e não erra. Eu ralo a cenoura, abobrinha, beterraba e deixo em sacos próprios para facilitar a minha salada. Antes comia por ansiedade e depois senti um peso enorme na consciência. Hoje tomo chá ou água e procuro me distrair com outras coisas para não comer além da conta. Tá vendo? A Jane tá falando para vocês como que ela faz para se organizar, como que ela conseguiu lidar com isso, com a ansiedade, né, com esses momentos dela e que hoje dá super certo. E aí a gente já até traçou novas metas, né, Gê? E já estamos atrás de novos objetivos. Mas muito bem, parabéns. E muito legal você trazer isso pra gente e mostrar também aqui para as outras pessoas que é possível e que você consegue, sabe? Muito bom teu relato. Alguém tem mais dúvidas? Gente, então vamos finalizar por aqui, tá? E até a próxima aula. Espero que a gente possa. Se vocês tiverem sugestão de algum tema também, vocês podem falar aqui para mim, tá?
que aí a gente já organiza para trazer para a próxima aula. Tem algo que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para a aula, que a gente conversasse com vocês? Vanessa. Oi? Não, eu coloquei agora no chat para todo mundo o link do suporte. Às vezes tem alguém que está com alguma dificuldade, não só, Velma, pode chamar a gente lá, e outros também quiserem Boa. opinião, esse é o link do suporte, tá? Tá aí, gente. Obrigada, Van. A Van postou para vocês aí o link do suporte do Zanon. Então, qualquer coisa que vocês precisem, vocês podem mandar lá, que a gente está disponível para ajudar vocês, viu? Lembrem-se que estamos todos juntos. O processo é difícil, mas com a equipe certa, com as pessoas certas do lado de vocês, vocês alcançam isso, tá? Vocês vão mais longe. Então, podem contar com a gente aí. Então, é isso, tá? Se vocês tiverem sugestões de aula, podem mandar também lá no suporte que as meninas me repassam e aí a gente traz na próxima aula para vocês, tá? Gente, muito obrigada mais uma vez. Um bom final de semana para todos vocês. E quem ainda não assistiu Divertidamente, assistam, porque é muito legal, até pra gente adulto é muito legal, tá? É bem um filme bem levinho, bem gostosinho de assistir. Então, quem não assistiu, aproveita o final de semana, assistam e obrigada mais uma vez. Um bom final de semana e até a próxima aula. Beijos!